Bem-vindo, irmãos e irmãs da nossa igreja, participante do curso Reino de Deus e uma nova vida aliançada. Vamos hoje começarmos a nossa primeira aula, mas era uma aula de revisão. Eu espero que todos vocês estejam bem, debaixo da proteção e da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele nos abençoe também nesta aula vídeo, que o Espírito Santo esteja comandando, coordenando e nos inspirando para que nossas palavras venham de encontro às nossas necessidades. Isso é o que eu peço em nome de Jesus. Bom, vocês que já tiveram acesso, já folhearam a sua apostila, sabem que o nosso tópico 1, que ocorreu na nossa primeira aula, teve como tema a razão da primeira aliança. Nós vamos até apresentar agora o nosso primeiro slide com a definição dessa temática. Vocês estão vendo aí na tela, a razão da primeira aliança é o primeiro tópico. E esta palavra ou essa frase, a razão da primeira aliança, nos traz uma reflexão do sentido que nós estamos querendo dar ao termo razão. Isso é muito importante deixarmos com clareza essa definição de razão. Se procurarmos no dicionário ou em outras modalidades de site para definição, vocês vão ver que há várias possibilidades. Isso nós vamos apresentar para vocês no segundo slide, que vocês vão ver a partir de agora, os vários sentidos que nós poderíamos dar à palavra razão. Desde uma relação matemática, desde uma diferenciação entre o homem e os animais, como ser racional, como ser não racional, mas nós vamos optar e estamos escolhendo o sentido de ser o fundamento, de ser a razão de ser. Se nós fôssemos parafrasear esse título que compõe a literatura do bispo Roberto Macalester, que ele definiu como a razão da primeira aliança, poderíamos dizer a razão de ser da primeira aliança. Ok? Então, esse é o entendimento que nós vamos ter para a palavra razão, contida no título do nosso primeiro tema, do nosso primeiro encontro de aula. Bom, passado essa questão, nós temos aqui uma questão a investigar. Qual teria sido a razão de ser da primeira aliança de Deus com o homem? Encontramos ali no primeiro capítulo de Gênesis, vocês já podem estar com a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, ou poderão depois, posteriormente, fazer uma releitura desse primeiro capítulo. Encontramos ali que Deus foi criando todas as coisas, e a cada coisa que Deus criava, Deus via que era bom. No entanto, ainda no primeiro capítulo, Deus opta em criar algo à sua imagem e semelhança. E nessa criação de algo à sua imagem e semelhança, Ele cria o homem e a mulher. Então, por que Deus desejou criar dois seres à sua imagem e semelhança? Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que vai estar, ou que a sua resposta vai estar contida na razão de ser da primeira aliança. Vamos lá, vamos para o terceiro slide. Esse terceiro slide que vocês estão vendo tem a resposta, tem a razão de ser da primeira aliança de Deus com o homem. Entendamos esse homem ainda sem pecado, esse homem puro, esse homem detentor de um conhecimento do bem. E para isso Deus desejava estar com ele num relacionamento mais íntimo, desejava desenvolver com ele um relacionamento. De todos os elementos da criação, nenhum deles teve essa prerrogativa de ter um relacionamento direto com Deus. Deus queria se relacionar com a sua imagem e semelhança. Deus queria um relacionamento divino. E isso é muito interessante, porque ao firmar essa primeira aliança, ao firmar desenvolver esse relacionamento com o homem e com a mulher, Deus percebe ao sexto dia de que isso era muito bom. Era muito bom. Enquanto toda a criação isolada durante a sua composição e a sua formação, Deus percebia que era bom. Mas quando Deus percebe, quando Deus se desenvolve esse relacionamento com o homem, ele percebe que era muito bom. A base desse relacionamento para o homem seria confiar em Deus
e cooperar com a sua vontade. Essa era a base. Como contrapartida desse relacionamento íntimo com Deus, o que lhe foi dado, né? O que saiu para ele como contrapartida, como prerrogativa para esse homem, para essa mulher? O domínio sobre a natureza, o domínio sobre toda a terra, o domínio sobre todos os animais da terra. O homem e a mulher passa a dominar a terra, passa a ter domínio sobre toda a superfície, sobre tudo que está na superfície da terra. E aí, nesse sentido, o que era muito bom, Deus coloca uma ordem, Deus dá uma ordem ao homem, dá uma ordenança ao homem, e isso você vai encontrar em Gênesis 2, no versículo 16 e 17. Não coma da árvore, não coma da árvore, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí está basicamente o verso na palavra de Deus que concretiza essa primeira aliança de Deus com o homem sem pecado. O que nós vamos perceber é que também no capítulo 3 de Gênesis, esse homem vai cair, vai haver a queda da humanidade, a queda do homem, entendendo como humanidade. Ele vai desobedecer, ele vai experimentar do fruto da árvore. E isso vai fazer com que haja a quebra do relacionamento, a quebra da aliança. Decorrente dessa quebra da aliança, várias coisas vão acontecer. Então vocês vão perceber no próprio texto da apostila, vocês vão ver que o homem, e na palavra de Deus também, no capítulo 3 de Gênesis, ele vai sair do jardim do Éden, ele vai perder o domínio da terra, o domínio da superfície da terra, o domínio sobre os animais da terra, e ele vai ganhar uma característica diferenciada, que eu quero comentar com vocês agora, a partir do próximo slide, do terceiro slide. Nesse terceiro slide, que vocês estão vendo e observando, nós, por questões didáticas, classificamos em 3 estágios ou 3 estados, né? O primeiro estado, esse que eu acabei de relatar, esse que eu acabei de apresentar para vocês, que se dá o coraçãozinho azul, contornado pelo branco, nós tentando trazer uma coloração em relação ao significado também da pureza e dizendo ali para vocês, vamos lá, o relacionamento Deus-homem, homem-Deus. O homem tinha um domínio sobre todos os seres viventes e a terra. Bastaria submeter-se à ordem e à vontade de Deus. Mas a queda do homem em Gênesis 3 traz um elemento novo para ele, que é o pecado. O pecado entra no coração desse homem. Esse pecado, ele contorna de forma de trevas, de forma negra o seu coração. E ele dá uma característica de coração de pedra. A relação que ele tinha anteriormente, a gente entendendo como uma relação íntima, se desfaz. E entra por meio do pecado a morte. Temos aí 3 modalidades de morte: a morte espiritual, a morte física e também a morte eterna. Adão, no primeiro momento, ele enfrenta a morte espiritual, dentro da ideia de morte como separação, uma quebra do relacionamento. Nós poderíamos exemplificar vários momentos da nossa vida no dia a dia, no nosso cotidiano, quando se quebra os relacionamentos, quando uma separação impede, né, que aquelas pessoas se relacionem, quando nós quebramos algumas alianças, mesmo no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Poderíamos dar vários exemplos no mundo secular, a quebra de alianças, vemos isso constantemente. Então essa quebra da aliança do homem com Deus, a quebra do relacionamento íntimo com Deus, nós diríamos que caracterizou a primeira morte, a morte espiritual. A morte física, pela misericórdia de Deus, pelo tamanho do amor ao qual ele tinha no seu coração disponível para esse relacionamento, ele adiou. Aquela morte não aconteceu de imediato. Essa morte foi a posteriori. Praticamente, eu diria que o casal foi experimentar ela no próprio filho, né? Vocês vão poder observar isso na palavra de Deus. E agora, tem uma característica interessante. Por meio do pecado entrou a morte. Essa morte, nós temos lá em Romanos, se eu não estou aqui equivocado, em Romanos, no capítulo 5 de Romanos,
onde Paulo comenta e compara sobre Adão e Cristo, ele vai estar lá apontando que a morte vai reinar na terra de Adão a Moisés. Você tem isso no Romanos 5, versículo 14. A morte reinando na terra, de Adão a Moisés. Né? E tivemos também nessa separação uma constatação de que todos pecaram. Todos pecaram. Então, a separação, fomos destituídos da graça de Deus, da presença de Deus, aconteceu para todos os homens. O pecado, quando entra, ele entra na humanidade, ele entra para todos. E uma característica de que era necessário recuperar esse relacionamento estaria dentro de um projeto de redenção. E esse projeto de redenção só poderia acontecer dado pelo próprio Deus. O projeto de redenção da humanidade teria que vir de Deus, pois o homem, naquele momento e durante vários momentos a posteriori, ele dependeria de ter o desejo de pedir perdão, o desejo de se arrepender dos seus pecados. Então isso teria que vir do homem, não teria que ser uma ação imposta de Deus. Essa era uma questão chave e ligada também ao projeto de redenção. Então, para isso, nessa nossa primeira etapa do nosso curso, eu diria assim, o primeiro 50% do curso, nós vamos trabalhar com as alianças e vamos tentar compreender, tá, o significado da primeira aliança, da aliança que vai ser feita com Moisés, com o povo de Deus, por meio de Moisés, e a nova aliança que vem por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas duas grandes alianças vão ser objeto dos nossos estudos. Nós vamos trabalhar em cima delas durante os primeiros 50% do curso. Então, para isso, nós temos aqui na apostila, se vocês perceberem aí, na página 4, nós temos aí também vamos tentar caracterizar conceitualmente quais são os elementos inerentes a esse termo aliança. Então, entendemos na página 4 que uma aliança ela é a revelação dos propósitos de Deus. Entendemos também que a segurança e a garantia de Deus, o que Deus dá de segurança e garantia ao pecador, está contido na aliança. Entendemos também de que a esperança de todos os homens, eles é a aliança, tá? Mas essas alianças também contêm as condições para que as promessas de Deus venham a se realizar no homem. Um detalhe, mas muito importante, que o bispo Roberto Macalester chamou a atenção, foi o divino ato de humildade. Mesmo não tendo sido Deus que tenha faltado com a sua palavra, que tenha quebrado a sua palavra, Deus se coloca perante o homem no plano de redenção como prometendo novamente ao homem, trazendo de novo um conjunto de promessas e a garantia da sua palavra, de que ele não mudará a sua palavra, mesmo Deus não tendo nunca na história, nunca de eternidade a eternidade, tendo faltado com a sua palavra, para o qual ele proferiu para a humanidade e para toda a criação, né? Então isso é muito importante a gente entender, que nessas alianças Deus nunca faltou em nenhuma dessas etapas. Sua misericórdia durou de geração em geração. Bom, eu queria destacar na apostila um versículo que vocês também vão achar na página 4, que é no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, quando Moisés registra e fala para o povo, né? Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Esse final do versículo, ele passa a ser um ponto chave para a gente, para o entendimento. Aos que amam e guarda os seus mandamentos. Então, essa passa a ser a condição naquele momento, quando Deus está firmando uma aliança com o seu povo. Vai tirar o seu povo de dentro do jugo do Egito, de Faraó,
levar para uma terra prometida, forma uma aliança com esse povo, mas dá essa condição: os que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa é a condição dada ao povo. No caso, nós temos passou a se constituir, você virando aí na página 5, passou a se constituir a nossa esperança, a esperança do povo de Deus, a sua fidelidade das promessas da sua palavra. E passou a ser condição para nós guardar essa palavra, guardar esse mandamento em amor. Para se ter uma fé inabalada, é preciso conhecer esse Deus. Para viver uma vida aliançada, é preciso conhecer esse Deus. E conhecer esse Deus não quer dizer que seja a mesma coisa. Conhecer as denominações, conhecer as grandes igrejas, os grandes templos, conhecer a história da igreja primitiva, conhecer a história de Jesus Cristo. Conhecer esse Deus é desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. Isso é fundamental. E é em cima dessa questão fundamental que nós vamos trazer, ou aqui eu vou falar de forma oralizada, mas lá para a nossa sala virtual, vou tentar colocar de forma escrita as 3 questões que, após a leitura dessa sessão na apostila e após a assistência, né, desse vídeo, dessa aula, para que nós venhamos a discutir, a comentar, a trazer algumas dúvidas e principalmente a refletir nessas 3 questões para ser usada na nossa sala, no nosso fórum de debate, na nossa sala virtual. A primeira questão que nós vamos trazer é: após a leitura e a releitura dessa sessão, identificando a razão de ser da primeira aliança de Deus com o homem que ainda não havia pecado, que é o relacionamento, como nós podemos hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, no dia a dia, analisar ou pensar o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, entendendo o próximo, o nosso irmão em Cristo, a nossa família, os nossos amigos, colegas do nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos parentes, né? Como se está tendo esse relacionamento, essa dimensão. E o relacionamento com você mesmo, como você está se vendo, como você se relaciona consigo. E esses aspectos são aspectos trabalhados nas nossas igrejas. Isso é trabalhado nas mensagens pastorais. Eu poderia dizer assim: como nós temos identificado, por meio das mensagens pastorais, a necessidade de aperfeiçoar esse relacionamento. Então, assim, se esse é um ponto-chave com Deus, de Deus para conosco, comigo para com o meu irmão em Cristo, do meu irmão em Cristo para comigo para com a minha família, no dia a dia, com as pessoas, e estamos vivendo um momento ímpar, onde o relacionamento entre as pessoas está praticamente sob quarentena, sendo repensado no sentido de proteger o outro. Todas as religiões, todas as pessoas estão num determinado momento repensando, discutindo como fazer, como manter relacionamento, como resguardar pessoas, como proteger pessoas, como fazer o contato com as pessoas. Nada mais atual do que nós pensarmos sobre a questão do relacionamento. E um ponto-chave também, que é uma outra questão para nós pensarmos e discutirmos, conversarmos lá no nosso fórum. Lá está na página 3. O desejo de pedir perdão dos nossos pecados. Ou em si, a palavra-chave é o perdão. Qual a relação do perdão nos nossos relacionamentos? Então, esses são os 2 pontos que nós poderemos, após a audiência, né, desse vídeo aula, trabalharmos, e sempre baseado nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, o relacionamento debatido lá na nossa sala virtual. Então, fiquem com Deus. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, quero agradecer a paciência de vocês, agradecer esse momento e pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos oriente, e nós estaremos lá na sala com o pastor Rafael, o pastor Roberto também estará supervisionando as nossas atividades, para nos colocarmos, entendermos
e exercitar o aspecto do relacionamento na nossa vida, no dia a dia. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, e vamos para a nossa sala. Dentro da disponibilidade de vocês, um grande abraço.